Meus amados irmãos, nós vamos estar trazendo aqui a mensagem da parte de Deus e nós vamos ler o versículo novamente, o versículo base que a gente leu aqui, que é no livro de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, que diz assim, né? A palavra do Senhor. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Meus amados, eu acho que eu já trouxe uma mensagem a partir desse texto, né? Mas a palavra de Deus, ela nos dá várias interpretações, né? E várias mensagens para os nossos corações. Os irmãos prestassem bastante atenção aqui o que Deus quer falar conosco, né? Meus amados e queridos irmãos, nós vamos falar hoje sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho na salvação de vidas, na salvação de pessoas. O Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, a primeira vez que ele foi pregado justamente pelo Senhor Jesus, né? O Evangelho significa boas novas, né? Notícias novas, boas novas. O Evangelho significa também transformador, né? Transforma vidas. E Jesus nasceu de uma mulher íntegra, de uma mulher virgem, né? Jesus nasceu de uma mulher e quem concebeu no ventre desta mulher foi o próprio Espírito Santo, que deu a dádiva a esta mulher de ser a genitora, né, do Salvador do mundo. Jesus veio através do nascimento virginal, que é um nascimento natural. Porém, Jesus foi concebido espiritualmente pelo Espírito Santo. E quando Jesus completa aos seus 30 anos, irmão Aquino, quando ele completa os seus 30 anos, ele começa a falar as boas novas. Ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar da sua missão, irmão Antônio. Jesus começa a falar da sua missão a partir dos seus 30 anos de idade. E Jesus aparece para o povo, ou para a cidade, para o estado, para a nação daquela época, em um casamento. Jesus, ele é descoberto que ele fazia milagre num casamento. Uma certa feita, irmã Tara, Jesus estava ali no casamento. E o casamento ali foi colocado as bebidas para os convidados. Colocaram ali vinho e o vinho, um certo tempo da noite, acabou, irmão Antônio. O vinho acabou. Só que tinha muitos convidados ainda, e quando o irmão Antônio deve entender que quando tem uma festa assim, o pessoal gosta de se alegrar até mais tempo. E ele chegam para ele e falam assim: mestre, o vinho acabou, né, irmão aqui. E Jesus, ele pega uns baldes de água e faz o milagre de transformar água em vinho. E esse vinho é distribuído aos convidados daquela festa. E aquele vinho, ele era o melhor vinho ainda. De uma certa maneira, que os próprios convidados, aqueles que estavam servindo, provaram do vinho e falaram assim: que o vinho bom sempre é colocado no começo. Porque depois que você se alegra com o vinho, você toma qualquer coisa. Pode vir um ruim. Então, o vinho bom, eles falam assim: que negócio é esse? Como é que o noivo coloca o vinho bom por último? Poderia ter colocado o vinho bom logo, porque depois que você bebe, acaba o vinho bom, você pode colocar o vinho ruim. A pessoa já está alegre, vai tomar o vinho ruim. Então, Jesus fez esse milagre e apareceu para o mundo ali. E Jesus, no decorrer da sua história, ele veio fazendo discípulos. Eu falei aqui sobre um deles semana passada, sobre Pedro. Ele veio fazendo discípulos e tinha 12, irmão Antônio, que eram próximos de Jesus, os 12 discípulos.
Porém, Jesus não tinha só 12 discípulos. Jesus tinha muitos discípulos. Porém, tinham 12 irmãs Alice, que eram mais próximos de Jesus. E desses 12, tinham mais 3 ainda, que eram mais próximos ainda. De comer até mesmo dentro do prato de Jesus, de colocar a cabeça no ombro de Jesus. Jesus agora, ele é levado ao sacrifício para pagar pecados pela humanidade caída. Jesus paga o pecado ali na cruz do Calvário. Jesus agora desfalece, morre ali e ao terceiro dia ressuscita. Porém, Jesus, quando ele ressuscita ao terceiro dia, ele começa a aparecer a muitas pessoas, porém ele não aparece publicamente a todos, mas ele aparece a muitas pessoas naquela época. Por isso há um discurso, por isso há uma discussão entre os historiadores que Jesus não ressuscitou, mas Jesus ressuscitou porque ele apareceu para os seus discípulos e para muitas pessoas daquela época. Está relatado aqui. Só que aqui onde a gente leu, a gente encontra um homem chamado Paulo, que na verdade o seu nome é Saulo. E Saulo, ele tentando prestar o serviço a Deus, irmão Antônio, ele começa a perseguir os discípulos de Jesus. Por quê? Porque eles tinham os discípulos de Jesus como seita. O que é seita? Falsas doutrinas, falsos ensinos de Deus. Então, quando o apóstolo Saulo, que era Saulo, começa a pedir licença para os maiorais, para os magistrados, para os generais, para perseguir o povo, perseguir os seguidores de Jesus, irmão Antônio. E quando ele começa a perseguir os seguidores de Jesus, ele pensa que está prestando serviço a Deus, irmão Aquino. Mas na verdade ele estava enganado. E a Bíblia diz, lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que Paulo agora tem um encontro com Jesus. De uma tal forma que ele vai ali na cavalaria, na estrada de Damasco, e ele vê uma grande luz e ele cai do cavalo, e aquela grande luz se resplandece na frente dele, e ele trema e pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz: quem és tu, Senhor? Para que eu possa saber. Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti aguentar os aguilhões, né? Ou seja, agora tu vai deixar de ser perseguidor para ser perseguido. Paulo vai deixar de ser perseguidor dos cristãos para ser perseguido. Por que perseguido? Porque agora aqueles que ele perseguia, ele não vai mais perseguir. Ele vai defender. Se ele defende aqueles que ele perseguia, então ele vai ser perseguido agora por aqueles que ainda estão atrás dele. Então Paulo começa a evangelizar as vizinhanças, as cidades próximas. E quando Paulo está evangelizando a cidade próxima, ele se depara um dia com uma mulher que vende púrpura. E ele prega o evangelho para ela e ela é salva. Paulo também, ele se depara um dia com uma mulher de espírito de adivinhação, irmã Lisa, porque hoje está cheio. Muita gente pensa que adivinhar é coisa de Deus. Mas não é. Deus revela. Deus revela e confirma o coração daqueles que recebem. Mas muitos espíritos adivinhos estão por aí enganando. Né? E Paulo liberta, a oração da fé liberta aquela menina que tinha o espírito de adivinhação. E ela é salva. Mas também Paulo agora se depara na prisão com um carcereiro. O que é um carcereiro? Eu vou tentar explicar para vocês o que é um carcereiro. Um carcereiro, no dia de hoje, é aquele que anda com as chaves de todas as celas. De todas as celas ali na prisão. Aqueles que trabalham lá na Serec, que vão ali levar comida, vão abrir para pegar o preso para botar no banho de luz. Esse ali é um carcereiro. E naquela época, um só carcereiro cuidava de todos. Um só. Só que Paulo e Silas estavam ali presos, angustiados, e eles começaram a cantar, Tyler. Começaram a louvar ao Senhor. Começaram a entoar hinos. Talvez estavam cantando hinos da harpa, né? Que na verdade não é, mas vamos simbolizar que seja. Digamos que ele estivesse cantando: com cego andei, né? Ou com cego andei, fui na cruz, né? Restaura-me, Senhor. Então eles estavam louvando a Deus ali. E quando eles louvam a Deus, Deus
manda para ele um milagre, irmã Alice. Qual milagre? Dá um grande terremoto, irmã Tália. Se você ler o texto, dá um grande terremoto. Dá um grande terremoto ali, irmão Antônio. E as celas começam a tremer e as grades se abrem. E quando aquelas grades se abrem, aquele general, aquele carcereiro que estava ali, ele se treme de medo. Por quê? Porque quando ele desmaia do espanto daquele terremoto, ele olha para as celas estão todas abertas. Imaginamos só. E ele imagina logo no coração, ele não foi nem conferir, ele imagina logo no coração. Todo mundo fugiu. Agora eu vou ter que prestar esclarecimento para os meus superiores. E pode ser que eu seja até decapitado, porque a lei era severa naquele tempo. E ele agora treme, angustiado, ele pensa em suicidar-se, porque eu acredito que a tortura era tão grande, irmão Antônio, naquele tempo, pelos superiores desse carcereiro, que ele pensa em suicidar, porque a morte é mais rápida. Samuel. Porque a morte que ele ia passar pelo superior, irmão, aqui, era mais dolorida. Era terrível, como foi a de Jesus. Né? Então, ele tenta se matar, e quando Paulo sai da cela e vista aquele homem com a espada para se matar, Paulo fala assim: não faças isso. Não faças isso. E ele diz, olha para aquele homem, e Paulo fala assim: todos que estavam presos aqui, ainda estão. Todos. Todos que estavam presos aqui ainda estão. Não faça isso contigo. E ele tremo, irmã Tália, angustiado, ele olhou para aqueles homens e viu, lembrou do terremoto, lembrou da espiritualidade que aconteceu ali, e disse: o que eu devo fazer para me ser salvo, irmã Antônia? Ele perguntou. E Jesus disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nesse texto que nós lemos, nós vamos encontrar 3 tipos de pessoas que foram salvos por Jesus. 3 tipos de pessoas. 3 tipos de pessoas, 3 tipos de raça, 3 tipos de cultura, 3 tipos de classe social. Nós vamos encontrar aqui, nesse texto que nós lemos, ou nesse capítulo 16. Não no texto, mas no capítulo. Nós vemos que o Evangelho, ele chega às pessoas com a graça soberana. O Evangelho, ele chega a qualquer tipo de pessoa. A primeira pessoa que nós encontramos nesse texto, se você ler o texto, quando eu falo de texto, eu falo do capítulo inteiro. Capítulo 16, do versículo 10 até o versículo 34, você vai encontrar essas 3 pessoas que eu vou citar aqui agora. Nós citamos a primeira pessoa, que é a Lídia. A Lídia. Lá no capítulo de número 16, versículo 13 e 14, você vai encontrar a Lídia. Quem era Lídia? Nós vamos ler aqui. Lídia, capítulo 16, versículo 14. 13 e 14 diz assim, ó. Nós sábados saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham corrido, né? Concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de puto, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então Lídia se converteu, irmão Antônio. Lídia, ela se converte. Essa mulher que se converte, irmão Antônio, ela é uma mulher bem, né? De sociedade, bem de vida, né? Mas também, nós vemos lá no capítulo 16, versos 16 e 18, nós vamos encontrar ali uma menina com espírito de adivinhação. Uma menina com espírito de adivinhação, mais ou menos de 14, 15 anos. Estava sendo usada ali pelos seus senhores. Por que senhores, irmão Antônio? Porque aquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação nela, que ela trazia pessoas de fora para receber uma consulta com ela. E ela, no capítulo 16, 16 a 18, você vai ver que o apóstolo Paulo está passando mais Silas, e ela começa a gritar: lá vão aqueles 2 homens de Deus que pregam a salvação. Aqueles homens de Deus que pregam a salvação. E Paulo, e diz que isso foi por alguns dias ela falando. Toda vez que Paulo passava mais Silas, ela continuava a dizer que Paulo e Silas eram homens enviados do Deus vivo, que pregavam a salvação. E Paulo, sabendo que aquilo que estava saindo da boca dela não era de Deus, né? Porque a mensagem sim era de Deus, porque eles eram homens enviados de Deus realmente. Porém, ele estava falando ali
para confundir os que estavam pedindo consulta a ela. Para confundir, porque o diabo faz isso, irmãos. O diabo, ele quer te confundir para dizer também que é Espírito de Deus. Que é um Espírito de Deus. Que, às vezes, as pessoas procuram, né, se consultar em pessoas que têm esse lado espiritual. E muitas vezes você não está se consultando com algo que agrada a Deus. Muitas vezes você está trazendo para a sua casa coisas ruins, porque você está se desviando dos caminhos que Deus está ensinando. Então, o apóstolo Paulo grita para aquela mulher, para que o espírito saia dela. No versículo 18, vamos ler aqui, ver se eu acho aqui novamente. Ele diz assim, ó, no versículo 18: e isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, o apóstolo Paulo expulsou o demônio da vida daquela menina. Expulsou o espírito de enganação que tinha dentro daquela menina. Porque aquela menina não estava falando por si só. Quem estava falando dentro dela era o espírito imundo. Era o espírito de adivinhação. E nós vimos ali que o apóstolo Paulo, ele converte, né, traz o evangelho a essa criança, essa menina. Paulo, ele fala do amor de Jesus para Lídia, ele fala do amor de Jesus para essa criança, para essa menina do espírito de adivinhação, mas Paulo também encontra nesse caminho o carcereiro. No versículo 27 ao 34, nós vamos ver a história do carcereiro. No versículo 31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porém, quando ele fala crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, ele não está dizendo, irmão Antônio, que se você vir aqui na frente, diz assim: eu quero aceitar Jesus hoje eu sou crente, hoje eu estou aqui com o Senhor, pastor, eu vou ser um obreiro, eu vou sentar aqui, eu vou pregar, e agora minha casa vai ser salva, porque você está dizendo aqui na Bíblia que crê no Senhor Jesus, será salvo minha casa. Não. Essa frase, ele está dizendo para aquele carcereiro que se ele crê no Senhor Jesus, será salvo suas casas, tu e a tua casa, se ele tomar uma atitude de mudar dentro de casa e tentar trazer a mensagem de Cristo para os seus familiares. Aí sim, depois que ele traz a mensagem de Cristo para os seus familiares agora vão ter que fazer um encontro com Deus também. Porque a salvação, irmã, aqui, ela é individual. Você não consegue salvar a irmã Alice, nem a irmã Alice consegue lhe salvar. Porque ela é individual. A relação com Deus, ela é individual de cada um de nós, irmão Antônio. A sua relação com Deus, ela é diferente da minha relação com Deus. Então, a relação com Deus, a atitude para ser salvo, ela tem que ser individual, Francilene. Ah, eu não vou para a igreja não, porque o papai não vai. Ah, eu não vou para a igreja não, porque a fulana de tal não vai. Ah, não quero cultuar a Deus não, porque só vou se a menina for. Se você firmar a tua fé em mim, ou na missionária, ou em qualquer irmão que está aqui na classe, você não está próximo de Jesus. Porque a fé tem que ser em Jesus. É Ele que salva e que batiza com o Espírito Santo. É Ele que dá vida para cada um de nós. É Ele. Então o que nós vemos aqui? Jesus, agora Paulo, ele traz a mensagem para 3 pessoas diferentes. Essas pessoas, irmã Tária, nós vemos que o Evangelho alcança todo tipo de pessoas, que são elas. Deus salva 3 raças diferentes. Elas eram de 3 raças diferentes. Vamos simbolizar aqui. É como se fosse uma brasileira, né? Uma italiana e um americano. Raças diferentes. Ou também pode ser, vamos simbolizar aqui, que fosse um maranhense, um piauense e um paraense. Raças diferentes. Apesar de ser brasileiro. Né? Então Jesus, ele salva pessoas de raças diferentes. Né, irmão Antônio? Jesus, ele não olha para a cor de pele. Ele não olha para o cabelo, se é bom ou se é ruim. Ele salva da mesma maneira. Jesus é bom. E ele salva. Então o que é que nós vemos aqui? Que todo tipo de classe social, nós temos aí 3 classes sociais. Temos a classe alta, que é vereador de público. Temos a classe baixa, que é aquela menina que está escravizada pelo espírito imundo. E temos a classe média, que é aquele homem que era o carcereiro que andava ali diante dos generais da época, dos imperadores, prestava serviço, é uma classe média. Então, qualquer tipo de classe, Tália, Jesus salva, não importa. De um bêbado, mendigo, a um homem rei de um estado. Jesus salva. Mas tem que haver os primeiros passos. Cada um de nós tem que dar os seus passos para Cristo. Isso depende do nosso coração. Porque quando você diz assim, eu quero
Eu te quero, Jesus. Quando você fala assim, eu te quero, Jesus, me liberta, me salva, tira de mim aquilo que não te agrada, Jesus começou a trabalhar na tua vida, porque você tem um lugar. O Espírito Santo de Deus, Thalia, Carla, ele é educado. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. Ele não invade o teu coração se você não der espaço. Ele só entra na tua casa se você abrir a porta para ele. Lá em Apocalipse, versículo 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, né, entrarei com ele na sua casa e cearei com ele. Então Jesus só entra se você abrir a porta do coração, se você abrir a porta da casa. Ele só entra se você o convidar. Então eu acredito por fé que todos nós convidamos Jesus, porque estamos aqui ouvindo a sua voz. E nós vemos aqui, meus amados, que o Evangelho chega às pessoas diferentes com experiências transformadoras. A experiência que Jesus fez na vida da mulher, da Lídia, porque ela já era piedosa, mas só que Jesus teve que fazer outros tipos de experiência com ela. Ela era piedosa. Ela era uma vendedora de púlpito. O que é uma mulher piedosa? Piedosa é uma pessoa que se penaliza por tudo, né? Quer ajudar todos, né? Mas nem sempre, meus amados, você vê uma pessoa que ajuda, que ajuda. E ela ajuda as pessoas, porém ela não aceita Jesus. Ela não aceita Jesus como Senhor da sua vida. O grande mistério aqui, irmão Antônio, é aceitar Ele como Senhor da nossa vida. Porque, eu sou bom. Porque um certo feita, Jesus estava pregando o Evangelho, chegou um jovem rico para ele e disse assim: mestre, o que eu posso fazer para me te seguir? Ele chamou ele de bom mestre, o que eu posso fazer para me te seguir? Ele disse: bom só há um que é Deus. Ele se referindo ao Pai, né, que era ele mesmo. Bom só há um que é Deus. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, segue-me. Para herdar o reino. Então, o que Jesus falou? Vende tudo que tu tens e vem comigo. Dá aos pobres, né, irmão aqui? E ele doeu o coração dele. Porque a verdadeira força que ele tinha, ou o coração dele, estava voltado para a riqueza que ele tinha. Viu, irmão Antônio? Então, cada um de nós, muitas das vezes, é preso a algo que não agrada a Deus, que é, se você... Não é que não agrada a Deus. É preso a algo que você pode deixar para seguir mais a Deus. É isso que acontece. Então, nós vamos já encerrar. Nós também vemos que a jovem escrava era prisioneira também de Satanás. Jesus libertou ela, agora teve uma experiência. Irmão, uma vez eu conversando com o espírita, presta atenção aqui, vocês. Uma vez eu conversando com o espírito, irmão, aqui. Um senhor, hoje é crente, um homem obreiro. Ele falou assim para mim: irmão, quando a gente está possuído por espírito do corpo da gente, a gente não vê nada. A gente só se desperta quando ele sai da gente. E nessa questão que ele a possui do corpo da pessoa, se possui o corpo da pessoa, é como se a gente estivesse dormindo e quando a gente acorda, já passou horas e horas e a gente não viu nada. É assim que o demônio faz. E essa menina Samuel estava escrava por esse espírito imundo, ela não via nada. É como se ela tivesse aqui agora lúcida e de repente ela ficasse possuída, passasse 3 dias, e quando ela acordasse, ela pensava que ela estava naquele mesmo momento. Porque ela estava possuída. Então Jesus libertou ela e agora ela aceita Jesus, ela é transformada. E nós vemos também que o carcereiro era adepto de uma religião do Estado. Então Jesus também, ele traz a pessoa para próximo de si, ele vai quebrando barreiras, vai quebrando tradições. Jesus, ele quebra tradições. Tem muita coisa que os pais da gente passou para a gente, né, irmão, aqui? Que a gente até um certo tempo a gente pensava que era verdade. Porque os pais da gente não é que eles são ruins, é porque alguém na família dele, os avós, passaram para ele assim. Então isso vai passando de tradição em tradição. Enquanto Jesus não quebrar, você está andando nos caminhos errados. Porque a verdade está em Jesus. A Bíblia diz em Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. E ele diz lá em João 8:32 assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Lá em João 8:36 diz: pois se o Filho verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é a verdade. Jesus, ele rompe todas as tradições da vida. Tudo aquilo que a gente estava enganado, Jesus tira e vai transformando a nossa vida e vai mostrando as coisas diferentes. Aí você vai ter uma nova visão da vida.
uma visão de Deus totalmente diferente. Deus é o Criador. Quem merece ser adorado? É o Criador ou é a criatura? O Criador. Então como é que se eu sei que Deus é o Criador e eu sei que Ele merece minha adoração, eu vou adorar a criatura? Eu não posso adorar nenhuma criatura, porque foi feita por Deus. Eu tenho que adorar o Criador. É o Criador. Então quando você pensar assim, será se eu adorar aquilo dali, está certo? Meu Deus, será que está certo? Não. Lembre que Deus é o Criador. Você deve adorar só Ele. Somente Ele é digno de honra e glória. Só Deus. Ah, mas fulano de tal, na Bíblia, Pedro era tão... Rapaz, a história de Pedro é linda. Rapaz, a história de Moisés. Rapaz, eu vou adorar São Pedro. Não, não. Não tem que adorar São Pedro, não. Quem tem que adorar é Deus, Jesus, o Criador. Ah, mas Senhor, mas não, mas a história de João era São João, rapaz, as fogueiras de São João, rapaz, eu vou por aqui adorando essa João. Porque até as fogueiras de São João é um tipo de adoração, né? Mas vamos lá. Então Jesus, ele transformou 3 vidas através do apóstolo Paulo. Paulo pregou e as pessoas foram transformadas. Quem foi que eu citei? Lídia, a menina escrava pelo espírito imundo e o outro? E o carcereiro. Então são 3 raças diferentes. Né, irmão, aqui? 3 raças diferentes, 3 culturas diferentes, 3 classes sociais diferentes. Então Deus está fazendo isso. Porque cada um de nós aqui somos adeptos ou de origem de uma família diferente da outra. Não é verdade? O irmão aqui não é da família diferente da irmã Lista. São família, agora uniu. Agora a família dele, a ele e a prole dela. O irmão Antônio é de uma família diferente. Todos nós aqui somos de origem diferente. Jesus não olha para isso. Jesus olha para a mensagem e para o amor que Ele vai dar a cada um de nós, para o conhecimento da verdade. Então nós devemos adorar quem? Criatura ou Criador? Criador, que é digno de toda honra e toda glória. Meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. E eu espero que vocês tenham aprendido com a palavra do Senhor nesta noite. Eu vou convidar a missionária para louvar o Senhor com mais um hino. E depois ela mesma vai fazer a oração encerrando o culto nesta noite. E eu vou dar as minhas apostas.